para vocês a minha pequena grande coleção de Jane Austen. Olha só! Eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada obra e depois eu trago para vocês em vídeos separados, falando sobre cada uma delas e comentando sobre os lançamentos em livro e filme. Então assim, essa coleção aqui, ela é capa dura, foi lançada em 2015 pela Landmark. As imagens das capas são lindas. Aqui é uma edição bilíngue, ou seja, tem português e inglês ao mesmo tempo. Então, alguns livros dessa coleção você pode ler aqui, está em inglês, e logo do outro lado em português. E tem uma outra situações também que eu já vi nessa mesma marca, que eu também já mostrei para vocês aqui quando eu fiz a resenha de um dos Ventos Uivões. Mostrei para vocês que, no caso, metade do livro é em português e no final é a parte em inglês. Então, assim, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é cada capa. Mas antes eu queria falar para vocês um pouquinho sobre Jane Austen. Jane Austen, a escritora desses livros, ela nasceu na Inglaterra em 1775. Ela foi uma escritora, lia bastante, era uma grande conhecedora da sua sociedade, dos problemas que estavam acontecendo naquela época. Era o início da Revolução Industrial, as guerras napoleônicas. E no caso de Jane Austen, ela pertencia à nobreza. Então, as suas obras eram inspiradas justamente naquela situação que ela vivia, nas situações que ela passava no cotidiano, na sua própria vida. Dizem que muitos fatos que podemos encontrar nesses romances aconteceram realmente, seja na relação de irmãs que aconteceu entre ela e a irmã Cassandra, que no caso a gente pode ver isso quando lê Razão e Sensibilidade, ou então aconteceu o romance, que no caso não deu certo, e isso vai ser também colocado em Persuasão. Então assim, questiono-se porque vai existir alguns escritos dela, algumas formas, algumas cartas, algo deixado por Jane que os estudiosos terminam encontrando essa proximidade com a vida dela e com as obras. Ela costuma mostrar muito assim a questão dos valores familiares, criticar um pouco, a partir de uma ironia, a gente podia ver algumas situações sobre a sociedade, sobre os problemas dentro da própria sociedade que ela estava vivendo. Ela começa a publicar sua obra em 1811. Vai acontecer também um fato que o seu pai ele morre, elas vão ter que sair da propriedade para outro local. Então isso termina provocando algumas mudanças na situação financeira, gera uma certa crise econômica ali para eles que estavam acostumados com a outra realidade. E isso é transmitido, isso termina influenciando na forma como ela vai escrever as suas próximas obras. Então ela começa a publicar. O primeiro livro publicado de Jane Austen é esse, Razão e Sensibilidade. Razão e Sensibilidade vai abordar a história das duas irmãs, Elinor e Marianne, que no caso dizem que é inspirado justamente na situação, na relação de amizade e de irmã que ela tem, da sua irmã, ela e sua irmã, Cassandra. Então isso inspira a história de Razão e Sensibilidade. Segundo, em 1813 foi publicado Orgulho e Preconceito, que aborda esse romance entre Elizabeth e o Sr. Darcy, e como é que esse romance acontece, como é que eles se conhecem. O terceiro lançado foi Mansfield Park, em 1814, e essa história aqui, ela centra principalmente em Fanny Price, que é uma jovem que não tem certos recursos e ela é criada pelos tios desde quando ela tinha 10 anos. Vai abordar sobre o romance dela e a situação da vida dela, o que é que vai acontecer. O quarto livro lançado foi Emma, de 1815. Esse livro aqui, ele aborda sobre a história de Emma e vai envolver um certo triângulo amoroso, ela se coloca como uma casamenteira entre os seus amigos e vai acontecer vários fatos interessantes nessa história. O quinto livro lançado foi em 1818. É uma obra póstuma. Ele vai abordar sobre a história de Catherine e Henry. Então é uma história interessante. A sexta obra, também lançada em 1818, é Persuasão. Dizem que foi inspirada no romance que Jane viveu com um rapaz, mas que esse romance não foi pra frente porque ele teria falecido.
Então dizem que foi inspirado nessa história, nesse romance. Todos esses livros se tornaram filmes, minisséries, e que também eu vou estar comparando, comentando também sobre eles quando eu estiver falando sobre cada uma obra dessa. Mas no caso, além desses 6 livros que eu coloquei para vocês aqui, ainda existem outras obras deixadas por Jane. No caso, eram obras curtas que foram publicadas em 1794, que foi Lady Susan, em 1804, The Watson, em 1817, Sanditon, e ainda existiam outras obras, que no caso foi a The Three Sisters, Love and Friendship, The History of England, Catherine e The Beautiful Cassandra. São essas obras todas deixadas por Jane Austen. Então, assim, se vocês gostam de romances, se vocês gostam dessas histórias, continue acompanhando aqui o canal, que eu vou estar fazendo resenhas, trazendo curiosidades sobre a vida da escritora. Então é isso. Espero que vocês gostem da indicação dos livros. Eu fiquei apaixonada por essa coleção quando eu consegui completar agora. Espero que vocês gostem também. Continue aqui assistindo os próximos vídeos e até a próxima.